E olá, meus queridos primatas, diretamente de Boston, Massachusetts, da caverna do ateu. Esse é o seu programa Ateu Dispor e hoje nós teremos uma visita ilustre, isso mesmo, a pessoa que é muito importante na minha vida e que dá todo o suporte para que esse programa também esteja rolando com todo o seu apoio, né? É claro, hoje nós temos a presença da grande, ilustre, a senhora Ateu Dispor. Mas antes que você a conheça, eu gostaria que gentilmente você clicasse no sininho e apertasse o seu subscribe para que você pudesse se inscreva nessa hora para estar participando conosco desses grandes momentos, desse grande conteúdo, falando sobre ateísmo, sobre coisas seculares, humanismo, filosofia, ciência. Então, se você gostaria de embarcar conosco e continuar participando desse canal, ou se iniciar na participação desse canal, se sinta à vontade. E hoje, como eu disse, prometi para vocês que os tambores agora batam, e nós teremos a presença da minha querida, minha morena, minha gatíssima, Tatiane da Mota. Por favor, se apresente. Olá, boa noite, meu nome é Tatiane da Mota e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite para a gente conversar, bater um papo sobre como é se relacionar com um ateu. E antes da gente voltar a bola para ela, e eu e ela, nós estaremos interagindo, respondendo as perguntas, e nós não poderemos responder todas porque foram várias. Eu gostaria de já deixar um disclaimer aqui, rapidinho para todo mundo. Nós não somos coaches de relacionamento. Nós não estamos tentando induzir ninguém a ter um relacionamento melhor ou pior. Mas na verdade nós estamos tendo um bate-papo com a galera, e principalmente a galera que participa do canal, que enviou mais de 80 perguntas quando eu lancei o thumbnail. Eu tinha algo super legal que eu já tinha até falado com ela, que eu iria falar sobre existência. É um monólogo bem bacana que vai sair semana que vem, que já estava tudo com... praticamente tudo já estava bem ali, programado, feitinho. Mas quando eu recebi as mensagens das pessoas pedindo que eu viesse falar sobre isso, e eu conversando com ela, o que você acha de estar no canal e poder ali, junto comigo, a gente poder responder as perguntas e tentar saber, porque muitas das vezes é esse bicho de sete cabeças quando nós falamos de relacionamento cristão, religioso ou cético, ateu. E agora eu vou dar oportunidade para ela fazer uma pequena introdução, para a gente ter um pequeno contexto, para a gente falar desse assunto, tá bom? Então, minha querida, meu amor, eu gostaria que você se introduzisse para mim não ficar falando o tempo todo, senão fica chato, né? Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou de Curitiba, Paraná. Eu tenho 40 anos e moro aqui nos Estados Unidos há 21 anos. E estou casada já com o Sérgio há 7 anos, porém a gente já se conhece há mais ou menos uns 20 anos. Eu acredito que é mais ou menos isso. É uma história bem longa, mas eu vou resumir ela bem pequenininha aqui para vocês saberem como que a gente se conheceu. Porque o tema hoje é sobre relacionamento, então a gente vai, o que nós chamamos de, nós vamos cavar com profundidade e saber sobre essas nuances de relacionamento. Eu a conheci, eu acredito que em 2003, quando ela foi visitar uma das suas amigas, que é a Tainá. Tainá, abração, se por acaso você estiver vendo esse vídeo. E ela vai lembrar muito bem dessa história. Era uma terça-feira, nós estávamos fechando o cafezinho de Paris, que era assim que era chamado, e lá trabalhava a galera da igreja. O Anderson, que é o irmão do pastor Wellington, ele era o gerente geral e eu estava com meus horários meio que confusos. Eu trabalhava de manhã à noite e a terça-feira era a única noite que eu trabalhava. Quando eu estava lá mexendo nas coisas, bem novinho, coisa e tal, molequinho, ela entra, aquela morena super bonita, alta, porque já deu para vocês perceberem que ela é uma mulher super alta. E é até engraçado que às vezes quando nós saímos, vamos lá para Boston, né? E ela põe aquelas plataformas dela, aquele salto alto, aquelas coisas que ela fica gigantesca, entendeu? Eu fico parecendo até um petitinho, porque eu não sou um homem grandão, mas eu tenho uma estrutura, tipo assim, média. Bom, ela não deu bola nenhuma pra mim naquela noite, nenhuma. Ela entrou focalizada no que ela queria fazer, que era falar com a amiga dela e sair fora. Eu bati os olhos na morena,
Mas como eu era um homem muito santificado na época, eu ainda não tinha, sabe, aqueles impulsos maldosos. Não, mentira, eu tinha todos eles. Eu não tinha, na verdade, uma maneira de chegar até ela. E ela foi embora e nós nos trombamos algumas vezes na igreja, como quando a Fernanda Brum, ela veio cantar na igreja, que eu estendi a bandeira do Flamengo, você estava lá na igreja, você me lembra, né? Como é que você me chamava? Então, a primeira vez, ele me viu, a primeira vez no café, era Café de Paris, né? Isso, era isso mesmo. Já a minha lembrança sobre ele é diferente. Eu lembro quando eu fui na igreja, logo que eu cheguei aqui, eu fui na igreja com a minha amiga, com a Tainá. E eu me lembro de ter visto aqueles olhão, aqueles olhos bonitos, verdes. E eu sempre achei ele gatinho já, da primeira vez que eu ouvi. E essa é a lembrança que eu tenho de quando eu vi o Sérgio pela primeira vez. Isso. Ela também participava no Ministério da Igreja Cantana, no Ministério de Somerville, que é uma das igrejas da Catedral de Adoração do Pastor Wesley. Muito boa cantora. E eu era o baterista até que eu virei o pastor, me casei. E depois de alguns anos nós nos trombamos de novo numa cena muito engraçada em 2013, que era Dia dos Namorados. E quando eu me reencontrei com ela após esse evento, eu contei pra ela exatamente a roupa que ela estava vestida naquele dia e ela jurou que ela não me viu. Então, basicamente, eu fui ignorado 2 vezes por ela, porque ela diz, você não lembra daquilo? Tipo assim, você sabe que é verdade porque eu te contei que você estava com uma blusa vermelha, eu acredito com um legging preto, com uma saia por cima, você estava com o seu cabelo na época, era highlights, coisa eu era loira. Isso, e eu lembro onde você estava sentada, porque você ficou sentada de frente pra mim, e você estava com o cara, você ficava no telefone o tempo todo, que é tipo assim, a norma da galera, né? Entendeu? Tá sempre no telefone. E ela, naquele dia também, ela não deu bola. E nós nos trombamos depois, e 7 anos depois nós estamos aqui. E ela se trombou comigo, eu tava já na minha desconstrução, né? Nós íamos na igreja, chegamos a ir na igreja juntos, né? Não, a gente ia na igreja. Ainda não tava, assim, completamente desconstruído. A gente ia na igreja, a gente ia numa igreja... A gente começou a frequentar uma igreja americana. Eu lembro. Com o Fábio. Isso. E naquela época que a gente frequentava aquela igreja, ainda tinha um... Mas eu via que você, naquela época, era um pouco mais dura, né? Eu era meio chorão na igreja, porque eu sou sempre meio chorão. Você lembra que eu tive uns ataques de umas crises existenciais? Sim. Eu posso dizer que eu ficava lá procurando Deus, ainda querendo resposta. Porque dentro da igreja a gente se emociona muito, né? Pelas palavras, na hora que o pessoal tá cantando, aquelas letras bonitas. Então acho que é uma questão que mais mexe com o emocional da gente. Então... sei lá, eu acho que é mais isso, né? E eu não via você se emocionando muito, tipo assim... Eu não vi você chorando lá uma vez, parece que... Não, eu sempre fui mais... Eu sou muito fechada, né, acho. Sou mais reservada, guardo mais as coisas pra mim. Eu acho que também tem isso, né, que é uma questão de... Essas influências acabam sendo diretamente das nossas personalidades e do nosso caráter, né? Você vê que as pessoas, elas manifestam esse tipo de coisa de maneira diferente. Tem muita gente chorona, muita gente emotiva, você já era uma pessoa mais reservada. Eu já era muito ligado ao emocional, eu sou ligado até um pouco a isso até hoje. E não propriamente dizendo com coisas espirituais ou com a igreja, mas a gente vê que o caráter da gente não muda muito, né? Não, na época que eu tava na igreja, que era na igreja do Pastor Wesley, eu tava bem... Que a minha experiência dentro da igreja foi um pouco diferente, eu acho que da experiência da grande maioria das pessoas, né? Eu até converso com ele bastante isso, que as pessoas se sentem muito presa, né? Muito oprimida. E a minha experiência foi diferente. Eu gostava de ir na igreja. Porque, não sei se porque eu era muito sozinha, aquela coisa de carência. Então ali eu encontrava pessoas que conversavam comigo, que me davam atenção. Eu fazia muitas atividades na igreja, eu cantava. Eu era muito amiga da esposa do pastor, então a gente tinha um bom relacionamento. Então não foi uma experiência, vamos dizer assim, que eu me sentia oprimida. Como a grande maioria das pessoas, eu me sentia bem dentro da igreja. Bem interessante esse ponto seu, e tem tudo a ver com aquilo que eu falei no meu último vídeo sobre a questão da comunidade. Parece que você se sentia bem na comunidade. Eu me sentia bem, porque eu gostava. Eu sempre fui muito dedicada em tudo aquilo que eu fiz.
Então eu me dedicava muito às atividades, eu gostava de organizar. Tudo que era relacionado com música eu amava, porque eu amo música, eu amo dança. Então tudo que era relacionado a isso dentro da igreja eu gostava muito, então eu me dedicava. E aquilo acho que era... Eu acho que na realidade a igreja para mim foi uma maneira de eu fugir da realidade que era a vida fora da igreja. E legal que você falou música, porque nós dois nos identificamos demais com música, né? Nosso relacionamento teve coisa de música no começo, aquela questão da paixão, que a gente vai entrar daqui a pouco nas perguntas. Isso aqui é só uma introduçãozinha para vocês saberem quem ela é, a desconstrução da religião, um tempo comigo, uma coisa bem soft pra gente não entrar, não apresentando ela e vocês não conhecendo esse lado. Então, vai ficando aí. Esse lado da música é muito importante, porque eu e você somos apaixonados por música dos anos 70, 80, 90. Isso criou uma ligação, porque se as pessoas elas não tiverem coisas em comuns, fica difícil elas manterem uma ligação após o tempo da paixão, quando a paixão ela vai embora. E essa questão da música foi legal, que até mesmo tempos, né, que a gente passa pelas nossas fases, que a gente também vai falar, a música às vezes traz a gente de volta, porque a gente fica pensando no outro. A música foi o que você mais, eu posso dizer, espiritual na questão da igreja, uma conexão, que você cantava, coisa e tal. Meu ponto todo com isso é que todas essas inclinações fazem com que a gente automaticamente venha buscar algo divino. Quando eu tava na igreja, por exemplo, meu sonho era casar com um pastor. Bom, a profecia não ficou muito fora, né? Mas aí o cara virou um ateu com um canal no YouTube. Foi uma parada meio fora. Então você era um teu sonho, você era casar com um pastorzão? Eu queria casar com um pastor. Mas por que do pastor? Porque eu achava que, pelo fato de estar ali trabalhando no ministério, e eu também gostava de trabalhar pelo ministério, então seria uma pessoa que tivesse coisas em comum comigo, que na realidade foi o que eu sempre busquei. Um homem que tivesse algumas coisas, porque nada é perfeito e nada é 100%, mas eu acho que tem que ter uma similaridade, pelo menos em algumas coisas. E eu e o Sérgio, a gente tem várias coisas em comum. Então, quando a gente se reencontrou, foi amor à primeira vista. Foi uma parada meio louca, foi que acabou mudando a vida da gente, os trajetos, né? Causas e efeitos. Você é uma determinista, eu também sou. Isso que eu falo. Ela falou uma coisa super interessante. São várias coisas em comum. Eu sou determinista, eu tenho uma visão, ela tem uma visão política, eu tenho uma visão, nós temos visões similares, mas ela é um pouco mais dedicada nessa área, ela tem um conhecimento mais amplo. Eu já tenho um conhecimento mais amplo da questão da religião, mas isso não impede que a gente ainda possa coexistir num relacionamento de paz ou buscar ter um pouco de paz, né? Porque senão a paixão, o amor, não tem nada que segura isso. Não, a gente tem várias coisas em comum e eu acho que isso é o pilar do nosso relacionamento, né? Yeah. O fato de a gente você é ateu, eu também não acredito em Deus. A minha inclinação é mais pela política, que eu sou apaixonada pela política, eu sou marxista, sou revolucionária. Então é algo que, igual eu falei, como eu me dedico muito a tudo aquilo que eu gosto, então eu me dedico muito a saber e entender. E foi através da política que, inclusive, eu construí a religião da minha vida. Isso, e algo bem interessante, porque várias pessoas perguntam assim, uau, você influenciou ela? Eu nunca influenciei. A gente conversou sobre várias coisas, ela chegou a ter, a criança dela, acho que ela teve aquele choque comigo, porque eu fui primeiro. Ele foi primeiro. E, então eu acho que ela teve um choque, tipo assim, acho que ele pirou, ele saiu do 0 a 80. Não foi nem uma questão, acho que não foi nem choque. O Sérgio é uma pessoa extremamente inteligente e eu amo conversar com ele. Quando ele começou a desconstruir Deus da vida dele, a gente conversava muito, a gente sempre conversou muito, muito. E ele começou a falar várias coisas pra mim que começaram a clicar na minha cabeça. E aquilo as nossas conversas me fazia pensar muito a respeito de Deus. Super interessante, porque as minhas conversas com ela faziam reafirmar aquilo que eu já acreditava. E eu vi essa desconstrução, as crianças passaram por isso.
Então nós vivemos hoje numa casa que até os gatos são ateus. Eu passei pela fase agnóstica. Você passou pela fase agnóstica, não? Eu acho que eu cheguei a passar um pouco pela fase agnóstica. Eu passei pela fase agnóstica. Bem, eu acho que nas perguntas tem, né? Tem, então isso. Não vou entrar agora nos detalhes de como foi exatamente que eu me tornei ateia. Isso. E é bem lembrado e nós vamos fazer isso agora, gente. Deu pra gente ver, essa introdução foi bem legal. Porque aí a gente sabe de quem a gente está ouvindo, entendeu? Então é bacana vocês entenderem isso e a gente poder demonstrar isso para vocês. Mas agora a gente vai entrar no questionário todo. Eu selecionei as perguntas que ela não sabe de todas. Ela sabe de uma que eu postei e ela não sabe, porque eu achei legal vocês verem essa reação crua dela. Então vamos lá à primeira pergunta. E algumas perguntas foram direcionadas tanto para mim quanto para ela. Algumas vezes para nós dois, então a gente vai estar respondendo assim, tá bom, gente? Foi tudo misturado para não ficar aquela coisa muito temática. Então tá aí, das perguntas escolhidas. Essa vai para Tatiane e vem de Bruna do Facebook. Como você se tornou ateia? Ok. Bem, como eu falei, né, eu comecei a desconstruir essa imagem de Deus através da política. E eu comecei a me interessar muito em saber como que o mundo funcionava. Numa parte real e não numa parte espiritual, né? Porque na parte espiritual, como a gente tá dentro da igreja, tudo ali e tal, aquela coisa toda. E eu queria entender na parte, uma visão materialista, visão de como funciona o mundo, como é. E aí eu comecei a ler, fazer algumas leituras. Por exemplo, eu comecei a estudar filosofia. Eu sou autodidata, né? Eu não tenho formação, eu não tenho faculdade. Eu, na realidade, nem terminei o meu segundo grau lá no Brasil. Acho que é ensino médio, né? Isso. Porque eu vim pra cá, eu tava muito jovem e tal. E eu comecei a estudar filosofia. E quando eu comecei a estudar filosofia, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado em relação à realidade do mundo e à religião. E dentro da filosofia eu comecei a perceber e a enxergar coisas diferentes daquilo que eu cresci e fui acostumada a ouvir pela minha vida inteira. Porque na realidade a gente cresce ouvindo, né, as pessoas dizerem que Deus é o construtor de tudo, foi Deus que colocou a gente aqui, é Deus que guia a nossa vida, é Deus que guia o mundo, é Deus aquilo outro. E comecei a perceber que não era bem assim. Porque eu percebi sobre as desigualdades sociais. Sobre, por exemplo, as crianças na África que morrem, eu não sei, eu não tenho os números exatos, mas a cada segundo morrem várias crianças de fome, não só na África, no mundo inteiro, no nosso próprio país. E aquilo começou a soar estranho para mim, combinar Deus com a realidade do mundo. E eu comecei a perceber que seria impossível ter tantas injustiças num mundo que fosse regido ou criado por um Deus todo-poderoso. As contradições entre Deus e a realidade começou a acender uma luz na minha mente. Eu comecei a minha desconstrução e daí depois da filosofia eu comecei a ler Marx. E daí quando eu comecei a ler Marx, acabou. Deus foi por água abaixo. Não tinha mais como acreditar na existência de um Deus. Depois que você entende, depois que você começa a se aprofundar em compreender que a gente está aqui e que não tem uma explicação lógica por que a gente está aqui. Então isso começa a apagar aquela imagem que a gente tem a respeito de Deus. Então foi assim, foi através da filosofia e através do marxismo que eu desconstruí e apaguei e deletei Deus da minha vida. Uau, bacana. Galera, a segunda pergunta, bem interessante porque essa vai para nós dois. Como é ter um relacionamento com um ateu? É diferente? Pontos fracos e pontos fortes. Thaís, do Facebook. E aí? Bem, pra falar a verdade, eu nunca tive um relacionamento com uma pessoa religiosa, porque na época que eu frequentava a igreja, eu era casada eu fui casada já uma vez, e o meu ex-marido, ele não era religioso, então
Eu nunca tive uma experiência de ter um relacionamento, realmente namorar ou ter com uma pessoa religiosa. Mas eu posso dizer como que é se relacionar com um ateu. Então vai lá fundo, fala aí do relacionamento com o ateu, que as pessoas estão esperando por essa. Ah, eu não tenho assim como dizer, ó, que é uma coisa de outro planeta ou mágica. Eu acho que o relacionamento com o ateu é maravilhoso pelo fato de que uma pessoa que é ateísta, ela tem o pé no chão, ela tem o pé down to the earth. Ela enxerga a realidade, ela não vive numa ilusão. Então acho que essa parte é a melhor parte que tem, é você não viver com alguém que vive num mundo imaginário, numa ilusão. Isso. E tem aquelas questões, pô, eu já me relacionei com várias mulheres religiosas, e essa é a primeira vez que eu construo um relacionamento com uma ateia. Então, pra mim é uma experiência já, tipo assim, no oposto. Ela não se relacionou muito com pessoas religiosas, eu me relacionei com várias. Mas quando a gente fala de relacionamento mesmo, parece que é um pouco mais flexível da mulher para o homem e se torna um pouco mais difícil do homem para a mulher, porque parece que a religião ela dá algumas ou várias imposições de controle. A mulher não usa jargão bíblico para controlar um homem, mas um homem ele vai usar um jargão bíblico para controlar uma mulher. Dentro dessa questão toda, e principalmente de relacionamento bíblico, nós vemos essa imposição de Deus com a questão da mulher e do machismo. Bom, então essa aí a pergunta já está resolvida. Para ela não houve muitas experiências e não houve uma diferença do lado do ateísmo, e para mim também. O lado do ateísmo foi bem legal, ter uma pessoa também com o pé no chão e uma pessoa que não tem firmamentos e dogmas religiosos, porque na hora do sexo, isso também vale pra caramba. E a gente vai entrar nessa pergunta daqui a pouco. E vamos lá, mais uma pergunta que vem de Antônio do Facebook, que diz assim: monogamia ou poligamia? Qual é a opinião de vocês? Bem, eu sou monógama, não me sentiria confortável em ter um relacionamento que não fosse monógamo, porém eu não condeno um relacionamento, casais que vivem num relacionamento aberto. Bem, porque a monogamia foi imposta e reafirmado pelo capitalismo. Então, aquela coisa da família tradicional, o marido, a mulher, os filhos, é uma coisa que foi imposta mais pelo sistema econômico e também, né, pela religião. Assim, a minha opinião é que no futuro o relacionamento monógamo ele vai ser extinto pelo fato da nossa evolução como seres humanos. Eu também vejo assim, e eu acho muito interessante porque a monogamia, ela hoje em dia, ela é de um relacionamento para um relacionamento. Enquanto nós olhamos no mundo animal, a monogamia, ela é quando o animal ele tem um parceiro ou uma parceira para uma vida toda, o que corresponde a 5% do mundo animal. Mas aí as pessoas vão falar assim, mas nós não somos animais, somos seres conscientes. Mas temos que lembrar que nós não começamos como seres conscientes. A não ser se você acredita na teoria do barro. Nós temos que entender que houve um ponto na nossa existência que nenhum conceito existia a não ser a sobrevivência da espécie que foi passada no nosso DNA, e é por isso que nós fazemos sexo. E a questão da monogamia para mim é algo complicado, porque eu fui um homem de várias mulheres e foi a primeira vez que eu aprendi a estar num relacionamento que fosse assim, monógamo. Não que eu não tenha vontade, que eu não deseje, que eu não olhe, que eu não pense, porque a gente não pode ser mentiroso para si mesmo e depois a gente deixar que esse vulcão venha explodir e faça que você venha cometer erros, porque todos nós estamos à mercê dos erros. E mais uma pergunta aqui que diz assim: sexo ateu é mais gostoso ou sexo é sexo e são as pessoas que não fazem direito? Aline do Facebook, ela vai responder Ai, vocês. Aline. Eu acho que sexo é sexo e eu acho que não tem muito
a ver com ser ou não. É lógico, o sexo que eu digo, sexo sem um relacionamento, porque eu acredito, eu nunca tive um relacionamento com alguém da igreja, mas eu acredito que, por exemplo, uma mulher que seja esposa de um pastor, eu acho que a vida sexual deles, eu não sei, né? Porque eu nunca conversei. Eu acho que deve ser uma coisa bem monótona, né? Deve ser algo assim, por causa da imposição, por exemplo. Existe, dentro desse questionamento todo, o que se pode, o que se não pode fazer dentro de um relacionamento religioso. Por exemplo, quando você é ateu, e nós temos que ressaltar isso, que o que as pessoas religiosas chamam de pecado, nós chamamos de erro. E esses erros podem acontecer mesmo no relacionamento ateu. Por exemplo, a pessoa ela não deseja fazer sexo e a pessoa vai lá e força aquela noite de sexo, ela cometeu um ato completamente errado e ela deve ter que chamar a polícia para esse homem. Isso está errado, isso é violência sexual. Mas consentimento é o lance, eu acho que é o mais importante. No meio das pessoas religiosas, eu não acho que tem muito consentimento. Por exemplo, a gente vê filme, tem os brinquedos, entendeu? A gente não tem problema em ficar chamando o nome de Deus, apesar que a gente não chama o nome de Deus nunca nas nossas relações. Isso aí não somos ateus bem fiéis mesmo. Nem nessa hora nós chamamos o nome de Deus. Mas é tipo assim, né? Sem essas questões todas da religião, as imposições e dogmas, acho que o sexo é sexo. Acho que é mal feito por quem não sabe fazer. Exatamente. Eu já fiquei com um irmão, né? Yeah. Foi uma experiência, e sim, na diferente. hora do... Vamos ver? Ele não é pra de Deus, não. E essa pergunta agora vai da nossa amiga Thalita, que diz assim: você tem brinquedos eróticos? Quantos? E recomende alguns. Tenho, Thalita. Muito obrigado. Então, não precisa entrar em todos os detalhes. Mas nem quero, né? Às vezes é uma pergunta de sim ou não. Sim, a gente, com certeza. Não precisa entrar nas quantidades, não, né? Tá, depois... É proibido, assim, sim, no senão, YouTube. No YouTube a gente vai ficar numa situação bem terrível, né? Não, melhor não, tudo bem. Então vamos lá, próxima. E essa pergunta é super legal. Amor ou paixão? Por favor, fale um pouquinho sobre isso e diga as diferenças que vêm do nosso amigo Robson, também do Facebook. Eu acho que é um pouco complicado, assim, você escolher, pelo menos pra mim, amor ou paixão, porque eu acho que as duas coisas são parte de um relacionamento. Por exemplo, a gente teve a nossa fase apaixonada. Demência. Total. Que é aquela parte, né? Aquela fase que a gente fica... Nossa, eu via ele assim... Nossa, só de ouvir a voz, pelo telefone... Agora eu pareço um vulto, um fantasma dentro de casa. Não é assim. Quando eu fico sumido, aí ela fala assim: nossa, tem 3 dias que eu não vejo esse homem, cadê? Assim, eu, por exemplo, vou contar na minha época que eu era... Bem, até hoje, né? A gente é apaixonado um pelo outro. Mas a parte de paixão é aquela parte que a neurociência explica, que a gente fica com... A gente fica como se a gente fosse demente, né? Eles falam que dura no período de 22 meses até que todos os seus hormônios retornem para os seus níveis basais. A ocitocina, a adrenalina, todos esses hormônios que são importantes, porque se você ficar sentindo o pico de hormônios por muito tempo, por exemplo, por 10 anos, 20 anos, provavelmente você vai morrer, porque é horrível, você fica sem comer. E outra coisa, a maioria das loucuras são feitas na paixão, não tanto no amor. Eu, na época, assim, quando a gente se reencontrou, né, que a gente fez aquele clique. Puta clique. Então, foi assim um clique de acho que quase 2 meses direto, né? Clicando todo dia, foi algo assim... foi algo bem powerful, tipo, bem carnal. Nossa, eu não podia ouvir a voz desse homem que eu ficava louca. E agora ela fica, shut up! Não, mentira. Não, mentira, ela não fala isso não, ela é uma pessoa bem doce, super educada. Depois eu acho que, depois de um tempo, acho que fica mais... Eu acho que o amor é relacionado mais à serenidade, né?
não é mais aquela loucura de você, nossa, não pode nem falar na pessoa que você não quer nem, não lembra do mundo, do resto do mundo, é só aquela pessoa, né? Eu acho que o amor é uma parte mais serena, mais tranquila. Principalmente porque a gente agora já tem 7 anos juntos. Já então, o nosso relacionamento é o mais... Tem outras prioridades, porque você não pode priorizar a sua paixão, senão você morre de fome. E depois quando a gente começa a viver junto, que pesa também. Sim. Em relação a money, a responsabilidade. Yeah. Porque na época da paixão a gente não, né, a gente ainda não estava vivendo junto, então ninguém sabia do defeito de ninguém. Vários defeitos que eu tenho até hoje. Foi até feita uma pergunta aqui sobre mim, porque não vai dar tempo, e eu até vou incluir isso aqui agora, porque tá dentro da questão da paixão. A pessoa pergunta se deve ser muito difícil viver com o Sérgio, e com o Sérgio até o dispor, né? Tem que amar bastante, né? Não, pra mim, eu tô tão acostumada já com ele, que a gente já tem tanto tempo juntos. Então pra mim não tem dificuldade. E eu sou ciumenta. Eu já não sou ciumenta, eu sou bem ciumenta, assim, tipo... Terrorista ciumenta. Eu sou... Mas eu não ataco ninguém. Não. Se a pessoa for falar lá alguma coisa sobre ele, a gente manda até... matar. A gente até ri, né? A gente morre de rir juntos, né? Sim, porque você, às vezes, e é algo que eu falo para as pessoas pensam que é brincadeira. Quando você vê uma mulher muito bonita, que ela tem uma bunda bonita, um corpo, você mostra, você nem amou o corpo da mulher. A gente até... Eu não... Pô, eu acho que bobeira. A gente é ser humano e é normal você olhar alguém, achar bonito. Eu acho que isso não é um pecado mortal. Ela adora aquele ator lá, o Superman. Eu fico tentando até deixar tudo direitinho, igual o Superman. Pra ver se um dia ela me chama de Superman, mas ela continua me chamando de Sérgio, por alguma razão, né? O ator de Sport. Eu não lembro o nome do ator agora. O ator de Sport. Mas eu sou muito tranquila, assim, eu sou, como eu disse, eu sou um pouco reservada, sou mais na minha. Então, assim, eu não tenho dificuldade pra lidar. E como que é eu? Como que é ao contrário, amor? Bom, eu posso dizer assim, ela é uma mulher bem diferente. Ela não liga, tipo assim, quando eu digo que ela não liga, é que ela... Nossa, caramba, o Sérgio morreu tem 1 mês e a Tatiana veio procurar ele ontem, caramba. Não é isso, gente. É que ela não liga, ela não é uma pessoa incomodativa, porque ela tá sempre... Ela tem muita coisa pra fazer e ela prioriza as coisas dela. Então ela não é o costume de mulher ficar ligando. Não mexe no meu telefone. Não, eu não gosto. Eu acho horrível uma pessoa que fica em cima da outra. Eu acho que cada um tem que ter seu espaço, Sim. Tem que ter seu momento sozinho. Pra até mesmo poder sentir saudade, Sim. né? Senão é foda. Como é que sente Sim. saudade se você tá agarrado na porra da pessoa o tempo todo? E eu compreendo totalmente o lance do canal. Eu apoio ele, acho super legal. Eu leio os comentários, eu morro de rir. E porque os comentários são pesados, né? Os homens amam o Sérgio. Verdade, galera, eles amam ver, deixar ela morre de rir. Até mesmo no message, né? Quando alguém manda uma mensagem no message, hey, manda uma foto do seu gato. Eu dou risada. Ela dá risada, ela não esquenta. Eu acho também que é normal agora, né? Uma pessoa que tá mais exposta ao público, então é normal, sei lá, as pessoas terem fantasias a respeito dele, ou... É normal, acho que isso é uma coisa normal, isso não me incomoda, eu fico de boa. Olha, galera, eu tenho ainda centenas de perguntas, mas como vocês podem ver, meus vídeos ficam muito extensivos, porque a gente tenta ser o mais natural possível e ser sincero. E não adianta você correr com as coisas, porque se você colocar 20 perguntas e não tiver seu tempo para poder explicar e a gente poder ter esse bate-papo, eu sei que vocês estão rindo na casa de vocês, eu espero que os casais, seja ele quais for, seja 2 homens, 2 mulheres, que seja com consentimento, que vocês tenham gostado. Eu quero trazer ela de novo, eu quero agradecer bastante a presença dela. Ela foi super bacana, foi generosa de estar aqui conosco.
Perdoe se o vídeo ficou extensivo, mas você pode olhar esse vídeo quando você estiver indo para o trabalho, como se fosse um podcast, porque foi bem legal o bate-papo mesmo. E as outras perguntas, se talvez no futuro vocês quiserem ouvir mais um pouco sobre relacionamento, eu trago ela de volta e quero trazer ela de volta para falando um episódio especial sobre paralisia do sono. Ela sofreu vários anos com isso e tem vários testemunhos. Eu acompanhei várias pessoas no Facebook que me pediram para falar sobre esse tema e vai ser super educativo. Ela também vai estar dando uma palhinha, contando as experiências, coisas que eu vi dela paralisada na cama, que hoje ela não tem mais. Por quê? Tati, dá as considerações finais para a gente poder terminar, e eu agradeço já a você, mamãe, por ter aparecido aqui. Pra mim foi uma experiência legal, eu gostei muito de estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, e agradeço também ao meu gatão por ter me convidado, e é isso aí, obrigada, beijo, espero que vocês gostem do nosso bate-papo, e se vocês quiserem saber mais coisas, perguntem, que vai ser um prazer para mim responder. Então, primatas, semana que vem, no super episódio, nesse grande monólogo com várias edições, que vai falar da gente, o sentido de nós aqui nesse universo gigantesco, que parece que nós somos um grão, mas um grãozinho de areia. Eu acho que vai trazer muita alegria e suspense para o seu coração também. Fique conosco, semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado por todos. Até mais, primatas.